Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever, está convidado. É só acessar youtube.com e Vair Ferrari. Quando a página estiver ativa, aqui à direita vai ter o botão inscrever-se. Você clica e se inscreve então. Desta forma, você estará recebendo informações cada vez que publicar um vídeo novo, uma nova videoaula. Eu também vou estar convidando agora você para que possa visitar este site, metasys.com.br. Aqui você vai conhecer essa empresa que desenvolve sistema para cozinha industrial, para indústria, para comércio e para frigorífico, além de outras atividades. Você está convidado a acessar e agendar uma visita, conhecer a empresa, conhecer ali o ambiente e ver os serviços que essa empresa oferece. Se você desejar também, pode entrar em contato comigo e eu posso agendar essa visita. Muito bem, pessoal. Vamos então agora até a nossa planilha. Nós vamos falar hoje sobre tabelas, tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Essa tabela que nós vamos analisar vai ter três colunas. A coluna data, a coluna vendedor e a coluna valor. Vamos criar então aqui a nossa planilha. Temos então aqui a nossa planilha. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom da planilha. E vamos colocar aqui, conforme falado, data, vendedor e valor. São essas as três colunas de informação. Nós vamos querer aqui 10.000 linhas de informação. Como fazemos para preencher isso? Vamos utilizar as funções do Excel. Colocamos aqui igual aleatório entre. Essa função ela sorteia números de um número mínimo a um número máximo. Vamos colocar aqui uma data inicial e uma data final. Entre aspas, essa data, vamos colocar aqui dia 1º de janeiro de 2015. Fechamos aspas e ponto e vírgula. Vamos colocar a data final hoje, que é 1º de fevereiro de 2017. Colocamos a função hoje. Abre e fecha parênteses na função aleatória. Enter. Temos aqui já, então, um número serial, que representa uma data. Temos que agora, então, formatar essa célula para que nós entendamos e saibamos qual é a data. Ficamos nessa célula. Vamos aqui na guia página inicial, no Excel 2016. Aqui temos uma opção de configuração de número. Clicamos e vamos escolher aqui data abreviada. Muito bem, já temos então aqui a nossa primeira data. Se pressionarmos a tecla F9, vamos estar sorteando então datas entre 1º de janeiro de 2015 até hoje, dia 1º de fevereiro de 2017. Vamos colocar agora aqui o valor. Vamos utilizar também a função aleatório, com mais outras duas funções, eu já explico. Igual aleatório entre o número 10 e o número 999. Então ele vai estar sorteando um número entre esses mínimo e máximo. Sorteou aqui o 973. Eu quero que esse número seja um número com casas decimais. Como eu faço? O aleatório entre só sorteia números inteiros. Então eu vou aqui ao final e faço mais aleatório. Essa função sorteia um número entre 0 e 1, nunca menor que 0 e nunca maior que 1. É um número decimal. Muito bem? Temos então aqui já, se pressionarmos F9, sorteamos a data e sorteamos o valor. Queremos colocar mais uma função aqui no valor. Nós queremos arredondar para duas casas decimais. Vamos aqui no começo da fórmula, depois do igual, e colocamos arred, que é arredondar. Vamos arredondar esse número que vai ser sorteado para ter duas casas apenas. Muito bem, agora se pressionarmos F9, nós temos um número entre 10 e 999 com duas casas decimais, porque acrescenta um número decimal, então, com a função aleatória. Muito bem. O que temos que fazer agora é colocar aqui o vendedor. Nós temos 4 vendedores para essa planilha. Primeiro, vamos deixar negrito aqui no cabeçalho. E vamos colocar aqui na coluna I os vendedores. Vendedor. Nós vamos ter aqui o João, a Maria, o João, a Maria, o Pedro e a Lúcia. Muito bem, esses são os nossos 4 vendedores. Agora nós queremos distribuir esses 4 vendedores em todas as
linhas que nós vamos colocar aqui de informação. Como fazemos? Vamos criar com a função aleatório números que vão ser gerados de 1 a 4 para então sortear. Com o número 1 vai ser o João, o número 2 Maria, o número 3 Pedro e o número 4 Lúcia. Vamos utilizar então aqui na célula B2, que é o primeiro vendedor. Igual C, vamos utilizar essa função para que ele entenda. Se for um número, ele coloca o vendedor. Vamos lá. Se a função aleatório, mesma função, aleatório entre sortear nesse intervalo de 1 a 4, se for igual a 1, nós vamos receber, então, o João. Ponto e vírgula. Se aleatório entre 1, ponto e vírgula 4 for igual a 2, então, nós vamos pegar aqui Maria. Agora, mais uma vez. Se aleatório entre 1, ponto e vírgula 4 for igual a 3, ponto e vírgula, pegamos aqui o Pedro. E, por fim, se não for nenhum número 1, nem o número 2, nem o número 3, vai ser o 4. Então, nós pegamos diretamente aqui o quarto vendedor, que é a Lúcia. Fechamos? Muito bem. Então, temos aqui a Maria, porque ele internamente sorteou o número 2, que representa a Maria. Se pressionarmos a tecla F9, vamos perceber que vai sortear a data, o vendedor e o valor. Muito bem. Agora nós podemos arrastar essas três fórmulas na coluna A, B e C até a linha 10.001, para nós termos 10.000 linhas de informação. Como fazemos isso? Eu faço de uma maneira bem simples. Eu vou pressionar a tecla F5, vai abrir o comando ou a caixa ir para, colocamos aqui na referência a 10.001 e pressionamos OK. Já estamos na linha 10.001. Colocamos aqui uma letra qualquer, Ctrl setinha para cima, voltamos, vamos marcar aqui as três informações, Ctrl C, agora pressionamos Ctrl Shift, setinha para baixo. Ele vai parar lá no A, na linha 10.001. Agora dou um Enter, ele já preencheu para mim as informações. Temos um problema aqui no nome. Eu não coloquei o cifrão, então vamos ajustar isso. Vamos perceber aqui, se eu ficar aqui na quarta linha, nós percebemos que ele acabou descendo. Então temos que fazer o quê? Vamos pegar o primeiro vendedor e vamos colocar aqui o cifrão no I2, utilizando a tecla da tela F4, no I3, no I4 e no I5, para ele fixar onde estão os 4 nomes. Agora sim, vou no primeiro nome, aqui é a alça de preenchimento, eu dou 2 cliques, ele vai preencher até a linha 10.001. Muito bem, então temos aqui já as nossas informações para serem trabalhadas então. Vamos agora criar uma planilha nova, onde nós vamos estar então criando a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico. Clicamos, então temos aqui a planilha 2. Vamos aumentar também um pouco aqui. Vamos voltar na planilha 1. Antes de nós fazermos isso, vamos transformar essa basezinha simples aqui numa tabela, para que nós possamos trabalhar de uma forma mais fácil. Ficamos em algum lugar aqui na planilha, vamos em Inserir, Tabela. Dessa forma, ele vai dar um nome para a nossa tabela e nós vamos poder relacionar a nossa tabela dinâmica com essa nossa tabela de uma forma muito fácil. Quando forem inseridas novas informações, ela automaticamente vai aumentar e vai pegar essas novas informações. Clicamos, ele já marcou a área até a linha 10.001, eu pressiono OK. Muito bem, então a nossa base já está transformada numa tabela. Essa tabela, se nós formos aqui, ela tem um nome, ó, tabela 1. Pode ser alterado também, mas vamos deixar assim agora. Agora sim, vamos até a nossa planilha 2. Aqui nós vamos colocar a nossa tabela dinâmica, então, a primeira tabela dinâmica, vão ser duas. Voltamos, vamos clicar em qualquer posição aqui na tabela e vamos em Inserir, Tabela Dinâmica. Ele já marcou a área, colocando o nome Tabela 1, e eu quero colocar essa tabela dinâmica em uma nova planilha? Não, eu quero colocar numa planilha existente. Qual o local? Vamos procurar aqui na planilha 2, lá na célula A1. Ok, então já tenho aqui a minha tabela dinâmica. Agora eu tenho que arrastar os campos para essa tabela dinâmica. Vamos pegar aqui, a princípio, data, aqui no campo linha. Ele já trouxe para mim informações de ano, trimestre e mês. Agora eu posso arrastar aqui valor também.
aqui no campo valores. Tudo bem? Então eu já tenho aqui a nossa tabela dinâmica montada. Vamos agora fazer um ajuste para que ela tenha um formato diferente. Vamos aqui, clicando na tabela dinâmica, aparece esta guia da tabela dinâmica, em Design, Layout do relatório, vamos utilizar aqui, ó, mostrar com formato de tabela. Muito bem, então, temos aqui a nossa tabela dinâmica já montada. Agora, vamos formatar a coluna de valores para que ela tenha um separador de milhar e todas elas tenham duas casas decimais. Clicamos então nas informações, vamos aqui, separador de milhares, e já temos então o formato. Agora, nós podemos fazer então um gráfico relacionado à nossa tabela dinâmica. Antes disso, vamos eliminar alguns campos de nossa tabela dinâmica. Nós não queremos trimestre, e nós queremos colocar o ano aqui na parte superior, que seria as colunas. Muito bem, temos então aqui a nossa tabela. Agora vamos inserir o nosso gráfico. Vamos em inserir, vamos colocar um gráfico de coluna. Muito bem, já temos aqui. Ele buscou as informações de nossa tabela dinâmica e montou aqui então o nosso gráfico. Podemos colocar agora alguns recursos para poder filtrar então essas informações desse gráfico. Claro, nós podemos fazer esse filtro através dos filtros da tabela dinâmica. Clicando, por exemplo, aqui em data, vamos pegar, por exemplo, o mês de janeiro apenas. Ok. Vamos pegar agora janeiro e fevereiro. Temos aqui, então, nosso gráfico demonstrando apenas o que está aparecendo na nossa tabela dinâmica. Mas, se nós quisermos facilitar esse filtro, vamos devolver aqui, então, todos os meses. E vamos colocar uma segmentação de dados. Vamos colocar para baixo aqui o nosso gráfico. E vamos colocar aqui, então, ficando na tabela dinâmica, vamos aqui em analisar, inserir segmentação de dados. Clicamos, podemos escolher aqui entre alguns campos. Vamos pegar aqui ano e data, que se refere ao mês. Muito bem, então temos aqui duas segmentações de dados. Colocamos aqui na parte superior, vamos diminuir aqui, e vamos ajustar para ter mais colunas aqui na questão de anos. Deixamos clicar, marcado aqui, vamos em opções, podemos aqui então ajustar para aparecer 3 colunas então. Muito bem, agora podemos fazer a mesma coisa para mês. Vamos ajustar aqui a altura igual à altura dos anos. E vamos mudar. Em vez de uma coluna, vamos aumentar. Vamos aumentar aqui a largura também. Vamos colocar aqui 6 colunas. Muito bem, tá bom assim. Se nós clicarmos agora em algum desses campos, tanto ano como data, a nossa tabela dinâmica já vai ser filtrada. Por exemplo, nós queremos o mês apenas de janeiro. Clicamos e o nosso gráfico já atualizou e a tabela também. Se clicarmos em fevereiro, da mesma forma. Se quisermos janeiro e fevereiro, clicamos em janeiro e arrastamos para cima de fevereiro. Muito bem, agora temos já os 2 meses também. Se quisermos limpar, podemos clicar aqui, limpar filtro, e podemos também utilizar o filtro por ano. Por exemplo, 2015, 2016 e 2017, temos só 2 meses, janeiro e fevereiro. Podemos limpar novamente. Se quisermos 2 anos, por exemplo, 2015 e 2016, clicamos e arrastamos. Agora não temos os dados de 2017. Se quisermos 2016 e 2017, clicamos e arrastamos. Temos então aqui os meses de 2016, janeiro de 2017 e a pequena quantidade, que é um dia, para o mês de fevereiro. Então nós temos amarrado com a tabela dinâmica e com a nossa tabela inicial, essas duas segmentações de dados, ano e data, para poder filtrar então essas informações. Muito bem, agora nós queremos fazer mais um gráfico, para colocar então os vendedores. Vamos ajustar um pouco esse gráfico aqui para ficar para cima. E nós queremos colocar agora mais uma tabela dinâmica para poder então colocar
os dados também de análise para vendedor. Vamos plotar esta segunda tabela dinâmica aqui na coluna P. Vamos em planilha, vamos aqui, ficamos na tabela, vamos em inserir, tabela dinâmica. Aqui ele já abriu para nós e já marcou tabela 1, marcando a área toda da tabela dinâmica. Vamos colocar essa tabela dinâmica na planilha existente já. Em qual célula? Clicamos aqui em local e vamos aqui colocar na coluna P. Damos um OK. Muito bem. Temos aqui já então a nossa segunda tabela dinâmica. Podemos então agora colocar aqui os campos para formar a nossa segunda tabela dinâmica. Vamos colocar aqui vendedor então, na opção de linha, e vamos colocar valor aqui em valores. Muito bem, já temos a nossa segunda tabela dinâmica. Vamos fechar por enquanto. Podemos então agora deixar no mesmo formato da anterior, clicamos na tabela dinâmica, vamos em design, layout de página do relatório e pegamos formato de tabela. Muito bem. Agora vamos criar o segundo gráfico com base agora nessa segunda tabela dinâmica. Vamos em inserir, pegar mais uma vez o gráfico de coluna. Muito bem, temos aqui o nosso gráfico então, apresentando as informações dos vendedores então. Muito bem. Agora nós queremos também, assim como no primeiro gráfico, fazer com que, quando eu filtrar através da segmentação de dados, eu possa estar filtrando os dois gráficos. Porque se eu filtrar agora, ele vai obedecer apenas ao primeiro gráfico. Vamos testar? Vamos trazer janeiro e fevereiro. Apenas janeiro. Então ele está filtrando apenas para o primeiro gráfico e a primeira tabela dinâmica, não para a segunda tabela dinâmica e o segundo gráfico. Como fazemos isso? Vamos clicar aqui na primeira segmentação de dados, que são os anos, e vamos aqui em opções, conexões do relatório. Vamos marcar aqui, notem que não está marcada, a segunda tabela dinâmica. Ok? Agora vamos fazer com data também. Marcamos, opções, conexão de relatórios. Vamos aqui para a segunda tabela dinâmica também. Agora nós relacionamos as duas tabelas dinâmicas e os dois gráficos com a segmentação de dados. Agora sim, se nós limparmos aqui, se nós filtrarmos, por exemplo, março, abril, então nós notamos uma mudança que está pegando apenas a informação do que filtramos. Vamos devolver aqui então. Muito bem, e também vai estar fazendo com que a tabela dinâmica aqui seja filtrada. Então, pessoal, vocês perceberam que nós podemos montar uma base para análise. Isso seria um relatório de vendas, por exemplo. Nós criamos aqui a primeira tabela dinâmica, criamos o seu gráfico, colocamos então duas segmentações de dados para poder filtrar e colocamos uma segunda tabela dinâmica com novos argumentos para poder analisar e criamos aqui então um gráfico também para esta análise. Na próxima aula eu vou mostrar como podemos fazer mais algumas análises para afinar melhor, como por exemplo, eu quero saber as vendas de João do mês de janeiro, comparando com Lúcia, comparando com Maria e comparando com Pedro. Como eu posso fazer isso? Apenas ajustando a minha tabela dinâmica. Então, na próxima videoaula, eu vou estar falando sobre isso e dar continuidade para melhorar o formato do nosso trabalho, da nossa planilha. Eu vou reforçar o convite. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, aqui no YouTube, acesse youtube.com/ivair_ferrari e se inscreva clicando nesse botão. Desta forma, você estará sempre recebendo informações de novos vídeos que eu estarei publicando. Acesse também, se quiser, o site aqui metasys.com.br e verifique as opções e os serviços que essa empresa oferece, como sistemas para frigorífico, para cozinha industrial, sistema para indústria e sistema para comércio, entre outras atividades também. Você está convidado a acessar aqui e também, se desejar, fazer uma visita e conhecer as dependências da empresa. Eu deixo um abraço para vocês todos e até a próxima videoaula. Tchau!